Salve, salve galera! Estamos no ar para mais um! Vambora com a gente para mais um episódio do Que Viagem! É a sua primeira vez aqui? Você nunca ouviu? Você conhece alguém da bancada aqui? Resolveu clicar aqui? Depois dá uma passadinha nos outros episódios, tem um monte de coisa legal aí. Ah não, você já vem sempre, já é nosso convidado, você já nos escuta há muito tempo, então pega um café, pega uma cerveja, senta com a gente aqui, vamos ouvir mais uma história de viagem porque tá sensacional hoje. Hoje eu tenho certeza que você vai arrepiar. Bom, sempre ao meu lado, meu parceiro das antigas, Rodrigo Machado, o cara da Além do Horizonte. É isso aí, tamo junto mais um. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais, escute a gente no Spotify, vai lá no YouTube, clica, compartilha, manda pro coleguinha e seja muito bem-vindo a esse episódio que tá sensacional. Para você que só nos escuta através do Spotify, ouça essa voz marcante. O Wesley Sá, meu amigo da Curupira. É isso aí, meus amigos. Mais um podcast hoje. Satisfação imensa estar aqui com a nossa grande amiga Camille Luiz. E é isso, vamos que vamos para mais um. Uma salva de palmas para a nossa convidada que dá show, Camila! Gente, boa noite, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que legal que você tá aqui, né? Muito. É tipo, quase roots. Quase roots, gente. Quase roots é um negocinho, é um pelar, né? A gente precisa de um pouquinho de conforto, um mínimo, né? Um Wi-Fi, Eu ainda não consigo um lençol. viver da minha arte. Porque o dia que eu conseguir viver da minha arte, aí eu vou ser totalmente roots, eu acho, até lá. Gente, Quase. quase roots. Quase. Quase roots é o Instagram da Camila. Lá, Camila Louise, eu sou meio complicado porque seu irmão é... Louise, Camila Louise. Seu irmão é Gabriel Lucas. Storino. Storino, é o sobrenome da família. É, aí eu pego e falo assim, ué, a Camila Storino, aí tamo... Camila Storino? Não, é a Camila Louise. A minha mãe não quis me pôr o Storino, você acredita? Eu chamei ele de Esparta. Seu irmão? Irmã do Você conhece? Storino. Você fez bio, né? Fez, meu irmão. É o Esparta. Anotou, Aurélio? Gente, o Spartan, que é o Gabriel Storino, ele é, além de um dos caras mais gente boa que eu conheço e tal, ele não tem noção o quão ele é bom pra cantar. Ele tem uma voz Porque maravilhosa. ele tem uma voz maravilhosa. Cara, maravilhosa. é fera. Só que ele Não caguei. Ele podia ser Caguei. famoso, eu podia ser irmã do Gabriel Storino. Isso. Gente, Quem sabe? ele cantou no casamento do meu irmão, né? Beleza, ele faz às vezes. E ele é top. E sabe como que eu acho ele mais top? É quando ele pega um violão assim no Instagram, assim, ele pega assim, vou cantar alguma coisa aqui. Aí ele começa, você fala assim, cara, é uma voz rouca, sabe? Olha, Esse dia ele drive. fez uma- Olha, tô achando Nossa, estranho, hein? velho, ele tem uma voz sensacional. Tem mesmo. E ele tá voltando pra noite agora, já segue lá o Gabriel Storino. Já vai vendo que ele já voltou pros barzinhos, logo aí, no barzinho mais perto de você. E só pra entender, a galera você já conhece, porque você já viajou bastante com a Curupira. Foi, o Wesley eu conheci num rapel que eu fiz bem despretensiosamente pra tentar vencer o meu medo de altura. Não Deu funcionou. certo? É. Não funcionou, continuo com medo. Fui pular de paraquedas depois com ele também. Não funcionou, deu tela azul. Mesmo? Deu tela azul, deu tela No azul. paraquedas. No paraquedas. Mas foi uma experiência interessante de se ter. Faria de Tela novo? azul. Faria de novo. Agora eu já sei o que me espera, né? E depois disso a gente fez, sei lá, Tela azul no quantas paraquedas, viagens. você não viu saltando? Eu vi, mas eu não conseguia Não relembro. reagir. Parece que o corpo fica esperando o impacto. Essa coisa de cair, são, sei lá, 3 segundos, 4, mas parece eternidade. Uma eternidade. Porque quando você pula numa cachoeira, alguma coisa, logo você bate na água, né? Ali eu caindo, eu falo, caralho, eu tô morrendo. Meu corpo se preparou E aí pra morrer. parou ali. E aí eu fiquei, o vídeo é muito engraçado, eu queria um vídeo fofinho, Ah. né? Quando Dando coraçãozinho, eu só sorrisão. fiquei em choque. Mesmo? O Mas vídeo foi... que a galera filma com... O outro pula um paraquedista junto, né? Ah, E tá. aí ele te filma e foi assim, vexame. Meu, né? ele chama tipo no O handcam. aqui. Tem também. Tem também. Tem um É pacote. o pacote mais simples. Esse é mais simples, mais Ah, barato. desculpa. A Parece que eu não fiz o mais caro. A Curupira proporciona um pacote mais completo. Ah, desculpa. É Boituva, né? Muito. Nossa, é legal demais, Foi, né? foi Eu bem tive a experiência também, achei legal demais. Só que engraçado, eu não tive a sensação de
de morte, de nada Mas é que eu disso? tenho muito medo mesmo. Você tem muito medo Medo de de altura? cair. Eu achava que era de altura, hoje eu percebi que é um medo de queda. Seja cair da bicicleta, cair da cadeira, que se eu ver que tem um risco, mas aí eu tô sempre desafiando, né? Mas você deve ser porque você é bitelona, né? Você é grandona. Pode E aí o tom é maior, né? Quanto maior, Que é velho ditado, né? Tô longe quanto de maior, ser maior o Deve tom. ser por isso, imagina, né? Faz sentido, vou levar pra terapia. Você vou vê o levar pra- mundo de cima. É, mãe. É, gente. É um jeito simples de ver a vida, né? Míseros 1,78 aqui. 1,78? 1,78. É alta, né, menina? Um bocadinho. E aí, mas viagem, tipo pico, algum rolê assim com a Curupira, vocês já fizeram, não? O pico especificamente não. Eu fui antes, né? Eu fiz geografia na UFO. E essa é a primeira viagem do curso. Quando você entra bobo lá, menino, eu tinha batismo. 17 anos. E aí falaram, vamos pro Pico da Bandeira. Eu, vamos! O que é Pico da Bandeira? Não tinha Google, Só vou. né? Não sei lá. Ah, mas foi com a UFO lá no Fomos Beethoven? com a né? geografia. Não, Beethoven. Pra quem não sabe, é o ônibus branco da UFO sem banheiro. Sempre quebrava, né? O saudoso Beethoven. Então a gente pagava muito barato e viajava muito. Aham. Fui eu com meu tênis fudido, uma mochila nada a ver, e fui subir o Pico da Bandeira. Sem saber o que te esperava. Sem saber o que era. Achei que era uma volta, sei lá, no parque, né? Eu nunca tinha viajado, assim, de verdade, antes de entrar pra geografia. Então, mais uma vez, eu quase faleci subindo aquela montanha, né? Eu tinha 17 para 18 anos, zero preparo, né? Então, a galerinha que vai aí essa semana com o Wesley, espero que tenham se preparado, né? Porque é chão. É o terceiro maior pico do Brasil, né? Terceiro maior pico do Brasil, quase 4.000 metros, é um tanto bom, né? O finalzinho, assim, você já tava quase de gatão. Mas o Wesley, eu começo devagar, eu entro na viagem e vou embora, gente. Mas com o Wesley a gente já fez, eu não sei nem o nome, Petar, São Tomé. São Tomé. A primeira que eu fiz foi do Piribir, Pirinópolis. Pirinópolis foi a primeira viagem que eu fiz. Lençóis. E eu tinha pavor de viagem de grupo. Naquele momento eu fui sem conhecer ninguém, tenho o hábito de viajar sozinha. Curupira quebrando paradigmas. Conhecia só o Wesley mais ou menos, por causa do rapel, né, que a gente tinha feito. Falei, vou lá ver como é que é. E aí eu fiz muitos amigos, que inclusive são grandes amigos até hoje, né? E aí depois disso, é o que todo mundo fala, né? O Wesley, o meu salário já desconta na folha ali. Já tem a parte é tipo uma pensão alimentícia, né? Sim. Aqui, ó, vai Aí dreno fechou do por- salário. dreno o salário lá na Curupira. Aí depois disso eu já perdi as contas. assim. Petar deve ser muito legal, né, galera? Petar. Depois vocês podiam vir falar de Petar pra que eu conheça um pouquinho. Eu arrisco a dizer que o Petar é a melhor viagem da Curupira. Mesmo? Sim, em termos de ser completa, de Sim. aventura. Eu já tinha ido no Petar 2 vezes antes, também com geografia. Fui a terceira com Wesley. E aí, assim, fazendo fora da faculdade, a gente consegue ver mais coisas, tem mais Sim. tempo, né? Então é uma viagem. A gente foi num tempo horroroso, que só chovia, e mesmo assim foi muito incrível, né? Então. É uma viagem que se fala assim, escolhe uma, eu acho que é essa que eu escolho pra galera. O cardápio da Curupira anual. Do cardápio, Uma eu das acho. melhores aí, ou a melhor, quem quiçá, né? Sim, Quiçá melhor você- na sua opinião. Você faz trilha, boia cross. Caverna, entra na caverna, com água no pescoço, passa nos buraquinhos assim, ó. Inserido Você na fala, Mata Não é Atlântica. possível. Mata Atlântica é uma área de grande reserva, né? Acho que é uma das mais conservadas. Uma viagem de inspiração. É. Muita inspiração, né? É maravilhoso. Fica no vilarejo que tem lá seus 400 habitantes na comunidade, no bairro onde a gente fica. Rodo, né? Come Palmito assado. Oxe, é maravilhoso. O povo lá não pode ver nem mineiro mais. Os mineiros que estão chegando, vamos esconder os palmitos. E é perto da praia, né? Quando eu fui com ele, eu já fiquei por ali, já desci, fui Foi pra Ilha do Cardoso, Cardoso, que é próximo dali, que também é herança da geografia, né? Tá vendo? Tudo começa lá. Então eu gostaria que vocês fizessem isso, então, viessem falar um dia aí sobre o Petar pra nós. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Maravilhoso, Muito Petar. bem. Bom, pra você que clicou aqui, você já tá ligado, né? Você já sabe, se você é a primeira vez que tá nos ouvindo, como eu falei no início, bom, tem um monte de coisa, mas você veio aqui por um motivo. E pra você que já está no flow aí, você já viu alguns episódios, você sabe como é que funciona a parada. A parada funciona assim. Nossa convidada vai contar um super rolê e depois nossos parceiros vão dar aquela dica top do destino. E o rolê dela foi um rolê inusitado. Totalmente. Foi um rolê de um mochilão
pelo continente africano, que é, no mínimo, subestimado, né? Sim. Ou agora um pouco mais valorizado turisticamente por causa das grandes construções, mas isso, quantas décadas? 2 décadas pra cá, ou acredito que nem isso. Mas você fez um rolê de mochilão, que já é diferente, né? Sim. Então eu te pergunto, que viagem, né? Que viagem que foi essa? Conta pra nós um pouquinho sobre Sim. como funciona o mochilão em alguns países do continente africano. Isso. Ai, gente, que viagem, viu? Eu acho que essa tá marcada, assim, pra sempre. Eu tinha uma promessa que eu tinha feito pra mim mesma, né, desde a geografia, que eu queria conhecer todos os estados brasileiros e todos os países da América do Sul antes de sair do continente, né? Certo. Ainda não cumpri, faltam alguns estados do norte e eu consegui subir até o Peru, né? Do Peru pra cima ainda falta, né? Do Peru pra baixo você conhece Consegui ver e tudo. os estados Brasileiro. do norte, Norte. tirando os estados do norte, você conhece todos pra baixo. Todos, já tô quase cumprindo a meta. Então tá indo mesmo. Só que aí, né, surgiu essa oportunidade. O Gabriel, meu irmão, ele falou: tava recém-solteiro, triste, chateado. Ele falou: vou fazer um intercâmbio de inglês. E a África do Sul é colônia da Inglaterra, né? Então lá é onde tem uns cursos de inglês muito baratos. Assim, quando você compara, tem na Irlanda, na Inglaterra. Em Malta. Malta, é muito caro. Então, na África do Sul, você consegue fazer um curso bom por um preço mais módico, Tá né? aí uma coisa que eu já não sabia. Vale a pena. Então, muito obrigado já por começar a me informar. É. Então, se eu quiser fazer um cursinho de inglês legal, eu vou para a África do Sul, Sim. porque ele é muito mais barato do que nesses polos. E aí. o inglês mesmo britânico. sotaque, É o o inglês mesmo. britânico, né? Aí ele falou que ia fazer, eu escutei ele falando, eu falei, eu tava acostumada a viajar sozinha, eu e meu irmão, assim, a gente dá muito certo, meu irmão é o melhor amigo que eu tenho, mas viajar de muito tempo com qualquer pessoa É é complicado. arriscado. É sempre muito complicado. É arriscado. Meus grandes amigos às vezes falam, me chama. Eu não consigo chamar às vezes pra viagem inteira. Chamo pra trechos, me encontra ali. Mas a gente ficou 50 dias viajando. Então eu pensei, cara, 50 dias com uma pessoa não é fácil. Mas era meu irmão. Eu pensei, eu posso brigar, posso xingar, mandar tomar, né? E tudo bem, vai continuar sendo meu irmão. Agora, quando é um amigo, você pode perder a amizade, Sim, né? sim. Daí eu falei pra ele, olha, vou com você. Só que a gente vai dar uma voltinha antes, né? Ele queria a África do Sul. Daí eu comecei ali a Incrementar. pesquisar. Falei, olha, a gente pode fazer o seguinte. Ele ia fazer, 15 dias ali na África do Sul, né? Um curso intensivo. Falei, não, vamos fazer assim, ó. Aí eu comecei a montar vários roteiros possíveis, né? E acabou que a gente fez um roteiro que foi pra Tanzânia. A gente começou em Zanzibar, terra do Fred Mercury, onde o Fred Mercury nasceu. E depois a gente foi pra dentro. O Zanzibar, na verdade, ele é um território semi-autônomo. Ele faz parte da Tanzânia, mas ele tem meio que o governo dele lá separado, né? Então, mas não conta como um país diferente. Aí a gente foi pra lá primeiro. Pra Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar é tipo no leste lá da África. Na costa leste, no centro, no leste, assim. Tá, mas quando você pega um voo aqui no Brasil, você desce em Zanzibar? Que eu queria. Pensa numa pessoa, acho que, sei lá, foram quase 30 horas de escala. A gente foi pra Angola, né? Pra Angola. Primeiro. Depois vai pra Nairobi, né? No Quênia. E de Nairobi a gente pegou uma conexão que foi até Zanzibar. Entendi. Tudo isso no aeroporto mesmo, não dava pra sair nem nada. Aeroporto. E assim, o aeroporto da Angola, gente, parece rodoviária, sei lá, da cidade mais fodida, Santa assim, Cruz, sabe? Lacerda. Gente, era assim, sinistro, sabe? Bagunçadão. Quente, todo mundo no chão, sem comida. Nossa, achei muito estranho, assim. pra Nossa, ser e é o primeiro, né? E é o tipo assim, primeiro, deve ser o um impacto primeiro. meio louco, né? E a galera falando choque aquele cultural. português de Portugal, Não. que a gente não entendia nada. O cara no avião, né, perguntou pra gente, ponto estado com caijo. Aí a gente, quê? Aí eu olhei pro meu irmão e falei, o que será que é isso, né? Ponto estado com caijo. Aí eu falei, vamos pedir, né? Nós tá com fome, o que será isso? Deve vir um negócio muito doido, né? Aí chegou o pão tostado com queijo. Pão tostado com queijo. Então, assim, Caijo. é a mesma língua? Não. Só que não. Só que não, né? Então a gente foi pra lá, fomos pra Nairobi e chegamos em Zanzibar. Uau. Melhorou? Chegamos em Zanzibar, assim, depois de
horas e horas de viagem. A gente só comeu um lanchinho do avião, não gastamos nada. Gente, quase roots mesmo. Eu sou professora, né? Faltou falar. Professora do Estado. Zema, pague os professores. Quase roots. Quase roots. Hoje eu também trabalho no município, mas na época nem isso. Era um cargo só, tá? Paguei ali, ó, suado. Em Então, 10 gente, vezes. 10 vezes. Então a gente economizava o máximo possível mesmo. O meu estilo de viagem é esse. Eu gasto o menos possível. Perfeito. Consumindo assim, o que eu preciso. Não passo fome, não é micróbio, não, igual nossos amigos aí, né? Então eu consigo viajar gastando menos, né? Então chegamos em Zanzibar, onde Então, a gente... Zanzibar, ele é banhado pelo mar? É uma ilha. Ela é uma ilha É uma banhada ilha. pelo Atlântico. Do outro lado. Do outro lado, Do ele, outro tá, lado. ele tá do lado do. Ele tá Do no Índico. lado Mediterrâneo. do Índico lá. Do Índico. Isso. Ele tá do lado do Índico da África, né? Tá Isso. do lado contrário da gente aqui. Isso. Perfeito. Foi aí que eu tive a possibilidade de conhecer o terceiro oceano, né? Sim, Então sim. aí a gente fica... Eu sou geógrafa, né? A gente fica contando, quantos É. continentes, quantos oceanos. Legal. É diferente. Ele é diferente? É lindo, né, gente? Na verdade, depende do Claro, de onde você estiver, tá. né? De onde você pode. está, né? Depois vocês dão um Google aí, Zanzibar é Zanzibar. maravilhosa, é uma ilha, assim, Que fica na Tanzânia. paradisíaca. A única coisa que eu lembro da Tanzânia é do diabo da Tasmânia. 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 Então eu errei a geografia. Quase. Já emendei, vou chegar igual Tasmania. What the wow, what the wow. Mas esquece, gafe minha. Esqueci o que eu ia falar. Isso acontece com todos nós aqui. A ilha é maravilhosa, Paradisíaca. paradisíaca. E é um lugar, assim, de rolê muito caro. Tem resorts, né? E, assim, se você tentar ir pra lá por meios convencionais, você vai gastar uma fortuna, né? Então, a gente foi de mochila, encontramos poucos hostels, né? Mais na parte central. Então, tudo que eu pesquisei, eu fui pra vila de pescadores, assim, sabe? Eu falei, tem um lugar que tem um pescador que faz passeio. Descobri o pescador que fazia passeio. Então, o passeio que eles cobravam $120 por pessoa, eu paguei 20, sabe? Esse tipo de coisa. Então, Sim. a gente perguntava o nome dos lugares e o povo olhava pra gente com aquela cara de tipo, o que você vai fazer lá? O que você vai cheirar lá, menina? Tipo, por quê, Vai lá, não. né? Por quê? Então, e fora o obstáculo da língua, né? Pouquíssimas pessoas falavam inglês lá. Português, nem pensar, espanhol, O que né? eles falam? Swahili. Swahili. O dialeto local. Sabe o Rei Leão? Hakuna Matata? Sim. É Swahili. É. Rafiki, o macaco, significa Aham, amigo. Entendi. Fui aprendendo, né? Inclusive, a música Hakuna Matata, toda uma apropriação cultural lá da Disney, é uma treta lá na África. Né? Toda Não. uma parada dessa lá. Isso ali, ó, Quênia, Tanzânia, a galera, toda hora eles fazem questão, eles falam, esse aqui é o verdadeiro Hakuna Matata. Tem uma música que era tradicional, que foi apropriada. Hein? Entendi. Enfim. Não, vamos entrar no mérito da questão. Ixi, se deixar... Esses royalties. E aí? Então, o meu rolê lá em Zanzibar foi esse, né? A gente foi pro sul da ilha, que é uma vila de pescadores chamada 15 Kazi, fora de rota total. A gente fez um passeio de safari blue, né? Que fala que é mergulho em corais. Vai para uma ilha chamada Pungumi, não sei se eu tô certa com a pronúncia, né? Mas Pungumi Island. Se você googar, você vai ver que é uma... Quem é daqui de Uberlândia deve conhecer ali no Roosevelt a Praça Paris. É uma ilha do tamanho da Praça Paris. Olha. No meio do Oceano Pacífico... Desculpa, do Oceano Índico. Aquela cor maravilhosa, assim... Eu não acreditava o tempo inteiro. Que Tinha um eu tava lá, coqueiro? que eu tava vendo aquilo. Não tinha nem coqueiro. Não tinha nem coqueiro. Era pequenininho. É uma Toda ilha cena de nova. filme tem uma ilha pequena que tem um coqueiro. Não tinha coqueiro. Ou de desenho É, lá também, sempre. né? Mas é uma das ilhas Veio na minha mente lugares aquele desenho. mais bonitos que eu vi. Depois disso, eu fui pra Jambiane, que já é um pouquinho mais famosinha. Passei lá a virada do ano. Aí Isso era um Réveillon. Réveillon, Essa parada. Que ano que era? de 2018 pra 2019. Cheguei primeiro recente. em 2019, né? Tava antes. Chegou antes da gente. E aí, o Réveillon lá é bem simples e eu tava num lugar muito tribal, né? Então, bastante tambor, rituais, assim, achei muito bonito. E deu meia-noite ali, cantaram o Hakuna Matata verdadeiro. E, enfim, né?
Pisei em ouriço venenoso. Nossa. Deu Deu febre. febre. Tudo você pensar de perrengue. Meu cartão bloqueou, sabe? Tomei um golpe. Que golpe? Eu vou chegar lá. Eu gostei já. Pai, que é A isso? hora que Javan? fala de golpe, tem um inimigo no mundo. Ah, De lá eu fui pra Stone Town e eu uso muito a plataforma Couchsurfing. uhum. Então, muito Surfista da... de sofá. Pra quem não conhece, a Couchsurfing é como se fosse um mercado livre de mochileiro. Costumo dizer assim. Sim. Eu te hospedo na minha casa e te deixo uma avaliação, você deixa uma pra mim. Então, o seu valor se dá nas avaliações. Quanto mais avaliações, confiável você é e as pessoas te recebem e não tem custo, né? A troca aí é por experiência mesmo. É o surfista de sofá, você fica... Isso. Tem um cantinho na sua América casa, do Sul, fica. América do Sul todinha, viajei e nunca paguei hospedagem, praticamente. Só quando eu fui pra Atacama, né? Mas sempre que dá, eu uso o Couchsurfing. É uma ferramenta que eu defenderei até o fim, embora essa viagem tenha sido o meu primeiro problema, não com o Couchsurfing, mas com uma pessoa do Couchsurfing. Claro, sim. Né? sim. Então a gente tem que separar. Eu sempre fui muito receosa com essa história. Eu compartilho muito no meu Instagram as coisas. E essa história eu segurei muito tempo. De medo das pessoas atribuírem isso ao Couchsurfing. Sim. Né? Uma pessoa ruim. Bastante cuidado, bastante feeling pra essa questão. Foi um Exato. fato isolado. Exato. Então, em Stone Town, eu fiquei umas 2 semanas, né, na casa de um cara lá. Super bem avaliado. Assim, eu acho que ele era o mais avaliado daquela ilha. Sei lá, 3.000 avaliações positivas e nenhuma negativa. Eu falei, opa, Muitas avaliações, nada. Muito Então, ok. sensacional. Sucesso. Foi perfeita a minha estadia, os 14 dias, tudo maravilhoso, né? Nada a reclamar. O cara me buscava, eu e meu irmão, né? Tanto que a casa dele estava cheia, ele colocou a gente num imóvel que ele alugava pro Airbnb e não cobrou. Enfim, foi perfeito, não tinha o que reclamar. E aí, depois dali, eu ia pro Quênia, né? Não, desculpa, ainda na Tanzânia, Arusha, que é o centro de onde saiu os safaris. Olha, Né? sim. Era um sonho meu também fazer um safari, mas não era qualquer safari. Eu queria ir em Ngorongoro, né? Que é o Patrimônio Mundial da Unesco, né? Que é o cenário do Rei Leão, né? Sei. É uma cratera inativa, né? De um vulcão que criou um ecossistema onde os animais convivem, igualzinho você vê no Rei Leão. Tá o leão aqui, o gnu ali, a zebra ali. Tem uma harmonia, né? É um ecossistema sustentável, né? Nossa, que top, hein? É bem bonito, gente. Então eu tinha esse sonho de ver. E eu comentei isso com esse cara, né? E ele, opa, a gente tem uma agência de turismo e a gente vende lá Bem também, empreendedor ele, hein? E tinha mesmo, né? Falei, porra, o cara deixou eu ficar aqui 2 semanas, vou comprar dele, né? Pessoas, nunca comprem pacotes de viagem de uma cidade diferente da que você está. Aí eu vou mais pra frente desdobrar essa história. Porque eu ainda continuei na ilha, né? Aí eu fui pro norte da ilha. O norte da ilha é como se fosse o Jurerê, lá de Florianópolis. Só italiano rico, resorts. Lá eu só levava minhas marmitinhas e ficava caminhando. Não fiz um passeio, assim, só curti praia mesmo. Lá não pode beber, né? Na rua, somente dentro dos bares. É um país basicamente muçulmano, a Tanzânia, né? Então, esse foi um fator interessante também, né? Eu, como mulher, eu me senti muito segura, Sim, é verdade. porque eu acho que os caras tinham que meio nojo, assim, pecadora. Então, os caras nem olhavam pra mim, assim, eu andava tranquilamente, todo mundo só se dirigia ao meu irmão, extremamente machista, né, gente? Sei. Mas é um lugar que eu me questionei se eu voltaria sozinha tranquilamente, assim, eu não senti insegurança nesse quesito, enquanto ser mulher. Talvez, pode ser pelo fator de eu estar com meu irmão, pode ser, né? Mas... pode ser que você sozinha eles tivessem que direcionar a você ou você a eles e as coisas começavam a comunicação... Não complicar, mas a comunicação pode ser que não fosse o grande... A leitura Mas vamos seria lá, outra. Não dá pra gente saber, Não dá. né? Enfim, eu me senti segura. Segura. Né? E aí, beleza, curti a ilha. Pegamos uma balsa para Dar el Salam, que é a capital da Tanzânia, né? Que é a parte terrestre mais próxima ali de Zanzibar. Muita gente pega voo até lá e atravessa. A gente conseguiu um voo barato que já ia até Zanzibar, que tem um aeroporto bem pequenininho, né? Outra saga de Dar el Salam para até Arusha, né? Que era onde eram as bases do safari.
Era uma viagem de 8 horas que virou 16. Nossa, de quê? De ônibus, com galinha, banco quebrado, som no talo. Toda hora que parava nos vilarejos, assim, Bem Bolívia. saía gente de todo... daquele tipo pra baixo, viu? Assim, no sentido de dificuldade, gente, é muito perrengue mesmo. E lá também tem a questão da pobreza, né, gente? Que a gente sabe que a diferença de classes, ela vai gerar conflitos. Miséria gera violência. Então, assim, o tempo inteiro tem alguém tentando ganhar dinheiro de uma forma errada, né? Ilícita. Então, quando a gente chegou no terminal de ônibus lá, um tanto de gente tentando vender bilhete que não existia, só que eu já tinha lido, né? Preparada, né? Aí eu fui lá no centrinho lá do estacionamento, encontrei um policial, fiz o policial me enfiar no ônibus certo, né? Então ele me acompanhou e aí deu certo, só que o ônibus não era tão certo assim, né? Porque ficou 16 horas aí na estrada. Mas é porque quebrou? Não, é porque era lento era mesmo lento. e Tá. bem pior que o Beethoven, né? Aí a gente chegamos, né? Em Arusha, eu tinha outro contato do Couchsurfing, o Martim, que até hoje é um grande amigo que eu fiz, né? Manda um abraço pra ele, abraço, Abraço, Martim. Martim! Ó. Martim, ele recebeu eu e meu irmão na casa dele. Ele mora na periferia de Arusha, num morro mesmo, numa favelinha. Era uma casa de 2 cômodos, ele, a esposa e 2 crianças. Ele saiu, todos eles dormiam na mesma cama, né? Só tem um quarto e uma sala, não tem banheiro. Ele saiu da casa dele, do quarto dele, pra eu e meu irmão dormir. Olha só. A gente chegou Que tarde. hospitalidade. A gente chegou tarde, tinha uma panelinha assim com arroz, uma com feijão. E assim, a gente chegou muito tarde, eles todos dormindo assim na sala. A gente insistiu, né, pra ficar na sala, eles não aceitaram. E foi ali que eu fiquei mais 1 semana e meia, talvez 2, eu não me lembro bem agora os números. E aí só depois que eu fui perceber o tanto que era um privilégio você comer feijão. Não são todas as pessoas ali que têm condição de cozinhar a gás, né? Então, eles cozinhavam com lenha. Ele tinha um fogareiro a gás que ele usava em situações muito, muito específicas. E ele cozinhou feijão para receber a gente. Que legal. Cara, Nossa, assim, arrepiante. pequenas histórias. Assim, Pequenos detalhes que você tem que ter um feeling muito apurado pra perceber. Opa, as casas não tem um gás, não tem. Ele Exato. fez isso para mim, porque eu estava aqui. Uma coisa que pra gente no Brasil é banal, cabal. Lá, pra eles é um luxo cozinhar a gás. E pra cozinhar um feijão demora, gente. Gasta muito E gás. água, né? Lá ele não tinha acesso à água, não tinha água lá a cada 2, 3 dias. Eles sempre separavam um baldinho pra gente tomar banho de caneca numa água gelada. Você ia fazer o número 2 lá, ficava de cócoras, lavava a polpa com a caneca, não tinha também papel. Era um banheirinho de fora, assim, pro morro inteiro, sabe? Sei. Então, assim, são coisas que você tá ali no perrengue, mas você tá, assim, o tempo inteiro vislumbrado com a hospitalidade das pessoas. E eu perguntava pra ele por quê. O inglês também dava pra entender, mas ele tá aprendendo, tá estudando, né, Martim? A gente vai estudar mais. Ele falava que essa era a única forma que ele tinha de conhecer o mundo, recebendo as pessoas de outros países. Que bacana. Mente Que legal, aberta, cara. hospitalidade. Isso. O sonho dele é ter uma casa maior para receber mais pessoas. gente. Né? Então, assim, é muito incrível, né? E aí, ele que me ajudou, né? Eu cheguei em Arusha. E aí, o cara que tinha me vendido o Safari, ele falou, não fechou o grupo hoje. Amanhã vai. Aí chegou amanhã, ixi, não fechou de novo. Desculpa. Não tem problema não. Tô falando, eu tinha de segurar minha mão, eu Sinta-se não à vontade, converso, tá eu em fico casa. muda. Chega um pouquinho pra cá, Aí, vou pôr aqui pra trás. O microfone. Pode mexer, vai. Aí, depois de uns 3 dias disso, de marca, remarca, falei, gente, isso trem tá certo. Não. Aí eu dei um ultimato nele lá, né? Falei, olha, fala com alguma agência daqui, faz uma transferência, enfim, me ajuda, né? Aí ele disse que fez, né, uma transferência do valor, que eu poderia ir. Fui numa agência, fechei o Safari e fui embora. Só que essa transferência dele nunca chegava. E ele não me mandou comprovante nem nada. E eu tinha fechado, gente, um Safari. Safari não é barato. Na época eu tinha vendido a minha moto. Pra realizar seu sonho. Pra realizar esse sonho. Então, assim, o cara praticamente roubou minha moto, né? Então, eu fui
Tô no meio do safari e não caía. Eu tentava falar com ele sempre falava que a ilha tava difícil. Eu sabia que um pouco poderia ser verdade o perrengue dele lá na ilha, porque realmente era difícil comunicação. Mas, pô, você não poder mandar um comprovante, né? Daí eu fui caindo em mim que eu tinha provavelmente sido roubada, né? E eu já tinha fechado com dinheiro que eu não tinha um safari novo. Eu tava com medo já nessa altura de ficar presa na Tanzânia por estar dando um golpe. E aí a menina chegou aqui e tá falando que o cara roubou, né? Enfim. Daí eu conversei com o dono do acampamento que eu tava já no meio do safari, já tinha 2 dias já que eu tava vendo os bichos e tal. Super chata essa parte, né? De estar realizando um sonho com essa preocupação. E essa hora eu tava sozinha, que meu irmão ele não fez o safari. E aí, entre estranhos, com línguas estranhas, né? E aí, o dono do acampamento ligou pra ele, conversou com ele em Swahili e falou que ia comigo na polícia. Aí o barraco desabou, né, gente? Que aí o homem ficou puto. Aí ele já começou a inventar uma história que ele tinha me pagado e que eu tava tentando fazer ele me pagar de novo. Aí começou a distorcer. Vixe, aí eu falei, Você de vítima passou a ser culpada, ser acusada. Fudeu, né? E aí eu falei, chorava pra um em inglês, chorava pro outro, lá num espanhol mais ou menos. E aquela coisa no meu peito, eu falei, gente, eu vou ficar presa aqui na Tanzânia, como é que eu vou fazer? Eu não tinha mesmo essa grana. E ainda tinha um roteiro pela frente. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei. E aí, porque eu sou professora, eu ia esperar virar um mês, que ia ficar um salário, que era o que eu ia gastar mais pra frente, né? Tudo aquilo. E aí eu falei, eu preciso falar com alguém em português. E eu não podia falar com a minha família, que eles vão ficar preocupados, né? E o cara já começou a ficar me ameaçando. Até hoje eu recebo mensagens dele. Olha. E aí eu tentando, né? E eu discutindo com ele. Daí ele pegou e falou pra mim algo do tipo que eu tinha ficado na casa dele, como se eu tivesse ficado lá e não pago, sabe? Sendo que era pelo Couchsurfing. Eu falei, poxa, mas foi pelo Couchsurfing que eu fiquei. Couchsurfing é gratuito. Aí ele, o que é isso, Couchsurfing? Vai explicar, hein? Aí quando ele falou isso, eu printei, mandei pro Couchsurfing, aí que eu reafirmo como é uma plataforma séria. Eles baniram o perfil dele. Baniram o perfil dele na hora, me pediram desculpas, me prestaram apoio, né? Mas dinheiro não me deram, não. Mas me ajudaram. E aí, nessa hora, ele já ficou louco. Ele ficou louco e falou que só ia me dar meu dinheiro quando eu reativasse o perfil dele. Eu falei que ele podia ficar com meu dinheiro. Então, né? Não vou deixar uma pessoa dessa na plataforma, né? Claro. E aí, ele ficou me atormentando vários dias. E aí, eu fiz o safari. Liguei pra uma amiga pra desabafar. E essa amiga pegou e falou, não, te empresta esse dinheiro, você me paga o dia que você puder, não fica sofrendo com isso não. Tirou aquele aperto do coração. Agora eu falei, já não vou ficar presa na Tanzânia mais, né? Então, acabou. Falei, foda-se nesse dinheiro. Já que lá tá, lateja. Chega aqui depois do trabalho, ganho outro. Aí continuou ainda uma discussão. Aí com isso eu fiquei doente. Fiquei muito doente. E aí, e ele me ameaçando, eu tô indo pra aí, sai do meu país, não sei o que lá. Aí eu falei pra ele, olha, amanhã, meio-dia, se você não me mandar meu dinheiro, eu vou na polícia. Brasileiro não é bagunça, não, meu irmão. Lá eles têm um negócio de achar que branco é europeu, né? Então, tipo, cara, eu ganho real, né? Me ajuda, né? E aí eu peguei e fui, né, na polícia. Ele não mandou nada. E assim, eu sou bem sorrateira. Eu tinha já foto da placa do carro dele, foto da cara dele, foto de um monte de detalhe que eu vou só, né? Quando eu tô viajando sozinha, eu adquiri esse hábito por segurança, né? Então, mandei tudo pra polícia. Nessa hora eu vi que meu inglês estava massa. Fiz uma redação, assim, ó. Escrevi, fiz a queixa e vazei pra Oloitokitok, que é uma cidade na fronteira do Quênia com a Tanzânia. Cara, impressionante essa memória, Camila. Você viu o detalhe? Até eu ia até pausar agora mesmo. Oloitokitok. Oloitokitok. Isso foi depois do safari, então, Depois certo? do safari. Então vamos pegar. Mais ou menos, você estava já em quanto tempo de viagem você e seu irmão estavam quando a gente foi pra lá? Porque foram 2 semanas lá na ilha, você foi 2 semanas na casa do rapaz que depois Acho que a gente vendeu. já tava uns 15 dias, mais ou menos, pra 20.
Já tava... Na terceira pra quarta. Porque em Arusha eu fiquei praticamente 2 semanas quase. Lá na casa do seu amigo. Contando com o Safari, E né? mais ou menos umas 2 semanas Isso. aqui na casa Lá em Zanzibar. Isso. Zanzibar. Na Então Tanzânia. nós estávamos aí na 4ª semana praticamente de viagem, mais ou Terceira menos. pra quarta, isso. Terceira pra quarta. O Safari, ele é quantos dias? Tem vários pacotes, vários parques, né? Eu peguei um pacote de 3 dias e 2 noites, que eu visitei o parque de Ngorongoro, que é esse que eu falei, que era o que eu mais queria. Se Não, eu fosse deve só ser nesse, tava bom. Ele é da Unesco. É um patrimônio mundial da Unesco. Mundial da Unesco. Esse Ngorongoro. Ngorongoro, ele é um parque Ngorongoro. nacional? Ele é um parque nacional. É Olha. patrimônio mundial. Então, assim, o mundo inteiro dá pitaco lá, né? E, assim, esse turismo com animais é uma coisa que mexe muito comigo, né? Sim. Tem que ter... Eu pesquiso muito pra saber. Ainda assim, eu vou com um pezinho na consciência, mas eu fico dividida entre educação ambiental, o impacto pro animal, né? Então, esses parques, eles têm as áreas que pode circular os veículos, mas a maior parte não é visitável, né? Então, eu falei, tá, ok... Ainda causa impacto? Causa impacto, mas eu acho que a gente protege o que a gente conhece, né? Claro. Então é uma forma, igual eu sou professora, eu filmo, eu gravo, passo para os meus alunos, olha, existe mesmo, uma pessoa que você conhece foi lá e viu, sabe? Então a gente tem essa responsabilidade de multiplicar, Claro. né? E assim, o Safari, ele é aquilo que você imaginou? Muito mais. Ah, que legal. É muito mais. É muito bonito você ver um bicho que, por mais que eu já tenha visto, às vezes, quando criança, né, em zoológico, é tão triste, né? Você Zebra, vê- girafa, leão. e você vê lá o bicho, assim, vivo, na dele, Só fazendo o seu rolê habitat dele. natural. Tipo o leão. Os primeiros leões que eu vi nas árvores, assim, sabe? Lá, tipo, longe. E ele tá lá e pronto. Ninguém vai trazer ele aqui. Ele tá vivendo a vida dele lá, sabe? Hienas comendo. Zebra brigando, gente. A zebra deu um pau na outra. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, parece pegou. um bicho tão pacífico, né? Então, os hipopótamos, sabe? Ah, deve ser sensacional. Eu fui no Ngorongoro, Tarangire e Lago Maniara. Eu não tô certa da pronúncia mais, acho que é Manayara. Mas esse é tudo num rolê só? São Dos 3 3 dias, dias, cada 2 dia você noites. vai em um. Tá. Isso. E esse Tarangire é famoso pelos leões nas árvores, assim. Então é tipo. sei. E elefante, gente. O primeiro elefante que eu vi, eu chorei igual uma criancinha, assim, sabe? Nossa, Que legal, bicho né? massa, né? Da vibe massa. É um rolê. Elefante é legal, né? É legal. É perigosinho, é perigoso. Né? Em uma época do ano, né? Ele... Ele é. Eles falam que é o animal mais perigoso dos Big. Ele e o búfalo. Os Big Five são os 5 mamíferos que se espera ver num safari. O safari é bem sucedido se você vê os 5, né? Que é o leão, o leopardo, o búfalo, o elefante. Quem que eu tô esquecendo? Girafa? Não. Ai, eu tô esquecendo alguém, gente. Daqui a pouco eu lembro. Cadê o produção? Elefante, leão, rinoceronte. Rinoceronte. O rino, esquecemos do rino. Oxe. E o búfalo africano. Isso. O rinoceronte e o leopardo são os mais difíceis de ver pela já ameaça de extinção, né? O leopardo eu vi muito de longe, assim, porque eu tava com a câmera, com a lente boa, consegui ver ele numa árvore. Mas a galera do binóculo nem viu. Entendi. O rinoceronte eu consegui ver, mas dizem que o búfalo e o elefante são os mais... Todo mundo tem medo do leão, né? São os mais perigosos, porque eles não dão sinal de ataque, né? E de repente do já... nada, São já sorrateiros. era. Aí, É. é um elefantão nesse vídeo. Sacola, nego. Tchau! Tchau, obrigado, fi. Era carro, esses carros tipo a gente vê em filme? Isso, que fica com teto... Uma Defender? E... Assim, eu não de sei, Volvo? gente. Não é um carro que eu conhecesse, não. É um tipo de Jeep, mas que o teto tem todo um aparato, Mas assim... é tipo uma gaiola, proteção? Não tem. Não tem. É perigo. Dá um medinho, assim. Mas o tiozão vai com a... Tem espingarda e tudo. E, Tiozão. dá um medinho. O assim, driver. mas no segundo dia você já tá sossegado, assim, já fica Já sabe como torcendo. funciona. Teve um dia que a gente parou, assim, aí foi passando aquele tanto de leoa com filhote, assim, no meio. E te dá tanta emoção que você esquece de ter medo. E às vezes é até perigoso, né? Porque Você Cê não esquece. percebe os sinais. Mas ninguém né? desce do carro, né? tem alguns pontos que desce, que pode descer pra alimentação, mas
no meio do rolezão, não. Não desceria. Não. Não. Tipo, Nossa, legal. Até aqui eu tô achando assim uma experiência sensacional, porque é uma experiência de vivência com o nativo, é uma experiência de você vivenciar tudo que os caras estão vivendo, até os perrengues que você falou, por o seu tipo de rolê ser aquele de se hospedar na casa deles, através da plataforma, e assim, aí você vivencia tudo, igual a água deles ali, a comida e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da comida e da língua, que me deu vontade de perguntar, mas vamos tocar. Então, nós estamos aí com mais ou menos da terceira semana, indo pra quarta, e aí você saiu e saindo pra... Doentinha, Pro Quênia. parinho, o Lord Tok Tok. Lord Doente, Tok Tok. com medo, né? O cara falando, então me É. encontra, não sei o quê, blá, 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 sai do meu país, you're bastard, me xingava de tudo, né? Aí eu fui pra Loitoktok, que é uma cidadezinha na divisa, né? Uma das fronteiras lá do Quênia com a Tanzânia. Fica no pé do Kilimanjaro. Eu não tinha grana pra escalar o Kilimanjaro, é muito caro. É um rolezão, assim. Eu conheci pessoas do safari que iam fazer. Era de, sei lá, ordem de tipo 5, 6 mil dólares, um rolê Nossa. curto. Era... O que é o... O Kilimanjaro é uma montanha. É uma montanha. Isso. É a maior montanha da Continente. continente africano. Ah, É entendi. isso. É? Então É maior? Ela é famosa e tal. Eu deve sei ser que um ela é rolê top. linda, só que 1.150 dólares. $1.150 pra você 6 fazer pau. a brincadeirinha lá. 6 pau. Nossa. aí tinha o gringo que eu conheci lá, ele tinha pagado 5 conto pra fazer, sei lá, 7, 8 dias, né, na montanha. Então eu acho que ainda tem que ir caçador, tem que ir um monte de coisa, né. E eu fui Os carregadores, enfim. Eu fui pra Loitoktok, peguei fronteira fechada, a fronteira fechava 7 horas da noite. Eu ser doida pra sair da Tanzânia. Eu doida, então. fugida. E com um restinho de dinheiro, só que eu não tinha mais, porque eu ia mudar de país, né? E aí eu e meu irmão lá, a gente pegou uma van que deixou a gente no meio do nada. Assim, do meio do nada, nada. E a gente ficou olhando pro outro e falando, meu Deus, outro golpe, né? Aí de repente apareceu um monte de mototáxi, todos uns caras sem capacete. E gritando, falando nada, a gente não entendia nada e ninguém falava inglês. E aí a gente, fronteira, border, né? E eu tentava mostrar no mapa e os caras, né, bora. Aí eu sentei na garupa de um, meu irmão de outro. Quanto que é? Eu não lembro mais, sei lá, 10 shillings, né? É shilling, produção. Não lembro mais. Moeda da 10 Tanzânia. moedas, né? 10 dinheiros, né? Aí 10 dinheiros pra mim, 10 dinheiros pra ele. Beleza. Meu irmão foi, eu fui. Um motoqueiro foi pra um lado, outro pro outro. Meu Deus Sequestrada do na céu. fronteira. Tanzaniano. Chile mesmo, né? E aí, deu tudo certo, a gente chegou na fronteira fechada. A gente, e Aí era cada um- vocês chegaram. Chegamos. Cada um foi por um caminho e tudo chegaram. uma junto. roça, assim, né? Entregamos pra Deus, vamos com fé. Chegamos lá, fechado, ninguém, nenhuma alma falava inglês, não tinha cidade perto, nada. Aí achei um cara que falava um pouco de inglês, ele foi lá perguntar. Aí só abria no outro dia de manhã. E a gente ia ter que dormir ali, né, no tempo. Falei, cara, eu vi um hotelzinho, né, na beira da estrada, né. Só que a gente não tinha mais dinheiro. Os últimos 10 dinheiro que eu tinha, eu dei Foi pro pra homem, moto. né. E aí esse cara que falava um pouco de inglês, foi muito engraçado isso. Ele conversou com os mototaxistas e fez eles acreditarem que era 10 dinheiros que eles tinham cobrado, 5 pra ir, 5 pra voltar. E os caras, tipo, eles ficaram tão... Parecia o filme dos Trapalhões, assim. Eles olhavam pro outro, assim, tipo, o quê? No fim das contas, eu falei, cara, eles vão ter que voltar pelo mesmo lugar que eles trouxeram a gente. Não tinha outra estrada, né? Deixa a gente lá, dá uma carona pra gente, né? E os caras levaram. E aí, meus últimos $20, sabe aquele dinheiro que você Você esconde põe na na- mala Sim. se der alguma coisa errada? Era esse, né? Eu falei, não, às vezes dá, né? Aí, até então, um detalhe que eu deixei de fora foi a ausência de... Não deixei, né? A ausência de banheiro, né? Aham. Desde de uma parte de Zanzibar, a gente não tinha mais banheiro com vaso, né? E sentar e tal. Era E o nesse caipira. Era. E nesse hotel tinha. Era um hotelzinho, tipo, novinho. Destoava de tudo que tava ao redor. Era um Olha. prédio bonito. O cara falou que tinha tido pouquíssimos hóspedes, né? E a gente conseguiu um quarto pelos exatos $20. Ó.
E aí ele falou, o que vocês vão querer de café da manhã, né? E eu e meu irmão, a gente já Full, eu falei, completo. não, a gente falou, isso é golpe. Porque lá eles falavam que as coisas eram de graça e depois queria te cobrar. Aí eu falei pro cara, não quero nada não, a gente não tem mais dinheiro. Ele, é de graça. Aí eu, não, obrigada. Aí eu lembro, ele quase desmanchava, ele, it's for free. Ele implorou, pelo amor de Deus. Aí eu peguei os $20 e falei, olha, todo o dinheiro Only que eu tenho, 20. tô te pagando. Amanhã, no money. It's for free. E era mesmo, gente. Foi um cafezão. Um banho Sentou gostoso. no vaso. Sentei no vaso, tomei banho de água quente, dormi na cama fofa. Chutando, né, meu irmão? Irmão Seu irmão ainda continuou te amando? Não, eu ia perguntar Acho agora, que eu ia falar assim, meu Deus do céu. Porque ele só está nesse rolê por conta dela. Tem que amar, gente. Ainda é bom, porque tem com quem lembrar essas coisas, Porque né? até então tá em primeira pessoa e a gente não tá escutando a segunda pessoa. Fala assim, cara, Mas assim, cara, não existe ex-irmão. Porque se Não fosse existe. um ex-amigo, um ex-marido, um ex-namorado, né? Agora, mas o irmão não, né? eu fico imaginando a cabeça dele assim, onde minha irmã vai me colocar? Meu Deus do céu! Só queria uns dias de Paz, eu queria África do Sul, Só falar queria- inglês. Só queria 15 dias na África do Sul. Mas é muito bom ter com quem lembrar. Tipo, você lembra quando a gente comeu batata frita naquele lugar que parecia uma borracharia, né? No meio do nada. Mas então, aí nesse rolê, vocês conseguiram ficar nessa hospedagem bacana e tal, você era mais ou menos qual dia, assim? 30º Ai, dia? gente. Mais ou menos. Não, Terceira a pra gente quarta ainda tá semana. a gente ainda tá na terceira pra quarta. Terceira pra quarta semana, É, né? 20 Mais pra ou menos. 30 dias. Isso. Aham, perfeito. Aí, não, de 15 pra 20 dias, terceira pra quarta, né? E aí, a gente, no outro dia de manhã, a gente atravessou a fronteira andando, pegamos as mochilinhas e fomos embora. E foi assim, cena de Into the Wild, quando você anda assim, aquela natureza, uns curiosos, né? A gente foi em alguns lugares, né? Como eu disse, a gente foi em lugares que não eram turísticos, então... Em alguns lugares que a gente foi, tinham pessoas que nunca tinham visto gente branca ao vivo, assim, de perto. Que coisa louca. Então, às vezes a gente ia passando, o povo... Tá fazendo um filme, é artista. O povo saía correndo atrás, fazia tchau, chamava quem tava lá dentro, parava o que tava fazendo. Nos primeiros dias que loucura. foi divertido. Depois ficava assim, nossa, vamos lá, né? O povo vai... Aí eles falavam hi, eles falavam hi, aí não falava mais nada. Né? Não tinha mais assunto. Eles gastaram todo o repertório deles no inglês. Gente, mas é assim, é muito receptivo, né? Então, assim, era um carinho interessante, né? Que a gente não tá acostumado. E aí a gente atravessou pra Loitoktok. Lá eu fiquei num orfanato, alguns dias só, acho que foi 3 ou 4 dias, onde eu conheci uns enfermeiros, né, americanos que estavam em missão, né, lá. Eles trabalham com meninas violentadas e trabalharam comigo também, que eu tava doente, né, nesse momento. Acho que por conta das questões emocionais Sim. e tudo, né? Então eu fiquei ali esses dias. Por eu ser lá é um orfanato que tem uma hospedagem, que é uma forma de ganhar renda para ajudar o orfanato, né? Então você Eram não uns tem... Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Não é uma ONG, né? uma ONG conhecida. São Voluntários. pessoas mesmo que estão ali por conta, Bacana, né? parabéns pra eles. Dedicam a vida e estão lá há muitos anos já. E aí, não é um orfanato desses famosinhos, porque tem a coisa de, eu vou para a África fazer uma missão, White Savior, né? O Salvador Branco. Eles estavam me dizendo que isso é um problema muito sério lá, que virou um comércio, né? Isso de ir fazer o bem na África. Sim. Como se não tivesse bem para fazer aqui no Brasil, né? Caça-like, seguidores. Tem crianças sendo sequestradas na África. Olha isso, gente. Não sei, a realidade do Quênia ali, o diretor do orfanato me falando, que é uma realidade que eles enfrentam de sequestro de crianças para compor um orfanato, para cobrar de turista para ir lá fazer bondade. Meu Deus do céu. Então as pessoas pagam pacotes para fazer isso. Então esse orfanato não era para isso, né? É um orfanato sério, regulamentado, que tinha as fontes de renda, recebia voluntários também, mas não com esse intuito de fazer vídeos bonitinhos, enfim, né? E por eu ser professor e meu irmão músico, a gente ficou lá uns dias e a gente pôde fazer recreações, né, com as crianças. Então, assim, foi um contato interessante também, né, de troca. Eles ensinaram várias músicas pra gente. Eu recebi um convite de trabalho pra ficar lá. Olha só. E aí eu falei, $50 mensais, né? Eu falei, dava pra viver lá, só que aí eu ia ficar lá pra sempre. Ainda né? não. Um dia eu voltarei, né?
Então, por exemplo, é umas sacadas muito. Assim, a gente vai ficando meio impressionado com tudo, porque, tipo, imagina pra nós, né, pra mim, é um choque de cultura que você me dando assim, plap, na minha cara aqui, né? E eu sempre fiquei pensando, pô, e essas ONG, essas coisas que tem lá? Então, como olha, que cuidado funciona que eu não tô esses rolês falando que é e tal? tudo pilantra, né, É, gente? não, Deve não ter alguma generalize. série, Tem aquelas é. que... Agora, você muda pro Quênia, você muda a moeda... Muda a moeda, agora é o estilo queniano. língua. Não mudar a língua ainda. Ainda é Rafik? Ainda é Rafik, é Swahili ainda. Só que no Quênia ele já é um pouquinho mais, assim, desenvolvido na questão educacional, né? Então já tem um Então, inglesinho. o inglês é a segunda língua. Então, quase todo mundo que eu conversei falava inglês. E a topografia, fotografia muda quando você passa da Tanzânia pro Quênia? As Não. coisas O mudam? bioma, a arquitetura. Muito pouco, muda a urbanização mesmo. Né? A O urbanização. Quênia já é um pouquinho mais desenvolvido do que as regiões da Tanzânia que eu estive. E o Quênia não é banhado por oceano, ele está em margens, você lembra? Não, ali? acho que é mais interior. Mais interior, já entrou, né? Ai, peraí que eu tô tentando lembrar do mapa, mas eu acho que ele é mais interior mesmo. Esse Né? Quênia tá tem mar aí. Tá no interior. Eu acho acredito que seja entrou, né? Você, isso. você veio pro meio. E foi ali que eu adquiri a tranquilidade de novo, que eu deixei esse golpe pra trás, né? Falei, Uhum. olha, eu entreguei. É, com as falei, Tem crianças sim, ali. Ele tem mar? tem mar, tem um Tem oceano pedaço. Índico, tem um pedaço. um tá. pedaço, Ele, mas... ele faz divisa com a Tanzânia e com a Somália. Isso, mas E na ele- parte litorânea. E no interior ele faz Ruanda, Uganda e Etiópia. Ah, Que perfeito. tá mais pro interior. Mas na região que eu tava bem no interiorzão ali. Perfeito. E aí, ali, conversando com esses americanos também, eu tava com medo, né, gente? Falei, o cara vai me matar, né, aqui, vai vir atrás de mim. Eu parei de postava os negócios no Instagram um dia depois, que eu já saí, eu falei, esse cara vai seguir, vai me achar. Ele nem tava no meu Instagram, bloqueei tudo. Fiquei paranoica um tempão, né? Não, eu tomei chazinho, briguei com as crianças, conversei com as enfermeiras, todo mundo falou, não, relaxa, não vai dar nada não. Aí, dali eu desliguei e falei, fiz um exercício mental de isso vai ficar aqui e eu não vou estragar o resto da minha viagem, a metade da viagem pra frente, né? E assim foi. Eu fiquei até admirada da minha força do pensamento, porque realmente, assim, até hoje é uma coisa que ficou lá mesmo, de verdade, sabe? Aham. E aí, dali eu segui pra Nairobi, né, a capital do Quênia, onde eu fui pra outro couchsurfing, uma querida também. Eu não sei pronunciar o nome dela, porque era difícil. Depois eu posso até escrever aí e mandar. Lá, gente, eu cheguei, o taxista, todo mundo falava, né, um pouco de inglês, fiquei surpresa, então consegui ir pro endereço que ela mandou, cheguei num disque bebida, na periferia de Nairobi, assim, luzão acesa, piscando, um azul neon, eu e meu irmão sentado e a moça não tava lá, né? E a gente ficou, tipo, horas lá esperando ela, que ali seria o trabalho dela, até hoje eu não entendi onde que ela tava. E eu já pensando, ai meu Deus, deve ser cilada de novo. E não era, gente, não era. Ela levou a gente pra casa dela, onde já tinha uns russos, turcos, um russo e um turco, que ela tava hospedando. Eu dormi na cama da mulher, com a mulher. Olha o nível da hospitalidade. Meu Deus. E E fazia seu irmão dormiu com os caras com lá. os caras. Ele acordou com um dos caras olhando ele dormir. Foi mais bonito, né, gente? Então, não é de se estranhar. E aí, ela fez um rolezão com a gente. Até então, a gente não tava comendo carne, né? Você falou da comida. Era muito restrita a comida da Tanzânia, né? Então. Quando você via a carne no açougue, você não ia querer, porque Sei. era tenso, aquele tanto de mosquito. O saneamento básico não era forte. Você ia comer na rua, ela pegava um prato de uma bacia cheia de água, te dava comida, a hora que você terminava, ela voltava o prato pra mesma bacia. Então, assim, o risco, né, de contaminação, eu não dei nada, eu comi de tudo. Meu irmão, tadinho, perdeu uns quilos lá. Comeu umas folhas lá, o negócio deu ruim pra ele, né? Eu até que fui bem. Então, quando a gente chega no Quênia, começa as carnes de cabra, né? Então, é o que mais tinha. Pizza E de carne Nairobi de é cabra. grande? É uma cidade grande? É uma cidade que já tem assim, um trânsito meio pesado? Já é aquele negócio assim com muito fluxo? Sim, lá é bem... Eu não sei te dimensionar, pra Mas falar a é uma verdade. cidade. Mas é muito... É a capital, né, do Capital, Quênia, a maior então, cidade do né? Quênia. E a gente chegou lá um dia depois de acontecer um atentado terrorista no centro, em que acho que era jihadista, tinha matado 14... 4 não milhões. sei. Tamanho de Goiânia. Grande. Mas pro país é grande, né? Muito grande. Lá acho que é a maior cidade do Quênia. Confere aí pra nós.
E aí a gente chegou um dia depois, né, desse atentado terrorista que tinha sido cometido por jihadistas brancos, né, barbudos lá. E meu irmão é barbudo. Meu Não é Deus. branco e barbudo. E aí a gente chegou, então todos os dias, todos os momentos em que a gente não estava acompanhado de algum local, a polícia cercava a gente. E pegava na barba dele. Mesmo? E pedia dinheiro, $10. Aí, eu tenho um vídeo disso, né? Eu falei, vou filmar, vai que esses caras não querem ficar com a gente, né? Vou deixar o meu celular filmando lá. Aí ele pedindo dinheiro, $10, né? $10 pra eu tomar um chá. Aí meu irmão, não, a gente não tem dólar não, a gente é brasileiro. Aí o que usa no Brasil? Real, sabe? E lá eles pedem um café, não é chá, não. Aí a gente conseguiu, né, driblar tudo isso. E lá eu visitei um centro de girafas, né, que é muito famoso e muito responsável também. Um centro muito grande de girafas reabilitadas ou que já nasceram dentro do centro. E a parte que você observa a girafa é um pontinho no centro todo. Então, assim, você corre o risco de ir lá e nem ver girafa, porque é tão grande que elas vão ali passeando. E aí você consegue, eles balanceiam, tem uma raçãozinha, você consegue alimentar elas, né? É bem bonitinho, assim, é um bichinho. Nairobi eu lembro do... Claro, Casa de lá, Papel. Casa de Papel, né? Sim. Na Nairobi, é. Gostei. Não, morreu. Ó, spoiler. Lá em Nairobi também a gente visitou, tem um centro de resgate de elefantes bebês. Aí você pode visitar ele, tem as horas específicas, que é a hora que os elefantes que são resgatados da selva africana, né, os órfãos, eles vão tomar mamadeira. Então, aí você pode assistir esse momento. Gente, eu nunca pensei que elefante fosse um bicho tão palhaço. Eles viram cambalhota, põe o pé pro outro pensar, solta pum, sabe? É muito engraçado, é muito divertido. E eles bebezinhos deve ser muito legal, né? E é muito fofo. E nesse dia eu dei sorte que tinha uma bebezinho rinoceronte de 3 meses. Que é muito raro de ver um rinoceronte, mas ainda mais um rinoceronte bebê, né? Então foi uma visita... E essas, por exemplo, dava pra pegar, pra passar a mão ou não? Lá a orientação é, se o elefante vir até você, tudo bem. Aham. Mas você fica numa grade, assim, de um cercado, sabe? Então, entendi. Eu consegui Os das passar. girafas deve ser muito legal essa parte. Uma girafa me deu um beijo. Olha! Eu dei um beijo na girafa, na boca, gente. Ela pegou um negocinho, assim, foi é muito fofo. É um bichinho muito gentil, assim. Parece de mentira. Tem hora que eu acho que girafa é de mentira, é um robô, né? Disfarçado que não tem... Faz barulho nenhum, um bicho esquisito daquele, né? Mas muito fofo. Já nasce caindo de 3 metros de altura. É, selvagem. E aí, só que em Nairobi eu fiquei poucos dias, acho que 3, 4 dias, talvez, pra fazer. Bastante rolê no 3, 4 dias. O negócio é otimizado, É. né? E aí de lá, finalmente, eu fui pra África do Sul, né? Já peguei um voo de Nairobi com escala em Joanesburgo e fui pra Cape Town. E lá, logo assim, no primeiro dia, a gente conheceu 2 brasileiros no hostel que estavam apavorados. Olha. Cara, aqui é perigoso demais. Você não sabe de nada, irmão. Você não anda na rua, não sei o que, você não sai de noite, não faz isso, não faz aquilo, não vai pra cima, não vai pra baixo. E aí, meu irmão, a gente já falou, meu Deus, né? Depois de tudo que a gente passou, eu falei, não é possível que vai passar treta. A gente ficou na rua mais famosa lá de festa, daqui a pouco eu lembro o nome também. E não por causa da festa, porque lá é tão barulhento que é barato o hostel. Você entra no hostel, você já ganha um plug de ouvido. Tirando segunda-feira, é todo dia pau tora. Mas eu falei, Que isso? era barato, então era lá que a gente ia ficar, né? E aí a gente ficou desesperado com esses caras, né? Falando, e os caras tudo mineiro, tudo de Belo Horizonte. Aquele sotaque, eu falei, ixi, mineiro com medo. Aí já chamaram a gente pra um rolê, a gente saiu. O que acontece lá? Lá tem muito pedinte, sei. né? Venda de drogas também explicitamente. Você passa, especialmente nessa rua, né? Que tem as festas, então tá o tempo inteiro alguém te abordando. Mas assim, eu não senti aquele medo que eu tenho no Rio de Janeiro, por exemplo. De estar andando e alguém passar e pegar meu celular. Mas é comum de cidade grande, né? Sim, capital, né? Tem Igual, por exemplo, em os cuidados Santiago, padrões. tava em Santiago esses dias pra trás, eu senti isso. Na casa de campo eu senti que seria abordado. A mesma forma que você tá em São Paulo. Eu falo, gente, quem é brasileiro, cara, não tem que ter medo de porra nenhuma. Se qualquer lugar do mundo você tá... É sério, velho. É Por exemplo, você sai aqui de noite, você vai sair aqui
Tipo assim, de boa. Você vai pegar seu você não telefone. sai. Você vai sair, só que você vai sair já meio que trancado, ligado, olhando pra lá, pra cá. Mas então, lá eu não sentia o medo de que alguém poderia pôr uma arma pra mim, por exemplo. Poderia, sim, se eu desse uma bobeira, alguém pegar meu celular, alguma coisa. Diferente do Rio de Janeiro, que eu tenho esse medo. Tem lugar que você já não vai, que você já, né, perigoso ser rendido. Então a gente fica muito tranquilo, muito rápido. Eu falei, isso. Os caras passavam pedindo e a gente tava ali todo dia, ia fazendo amizade, ia trocando ideia. Então, assim, logo não era um problema mais pra gente, né? Então, a gente já foi fazer um rolê no meu primeiro dia lá. Lá é uma cidade bastante cenográfica, então o tempo inteiro estão gravando filmes lá. Você passa assim, de repente você tá andando no meio dos figurantes e tem marcas, né? E no primeiro dia, cara, lá eu fui pro shopping famoso lá, que eu esqueci o nome também, gente. Daqui a pouco eu lembro. Tá vendo? Qual que é a cidade que você tá? O Cape Town. É o Waterfront, eu acho, que é um super shopping. Segundo o guia, não sei, gente, fontes, né? Eu não pesquisei. Ele disse que é o ponto mais visitado do continente africano, mais do que as pirâmides do Egito. Esse Waterfront. O shopping? O shopping. Credo. Mas é tipo um puta shopping, sabe? Só que é um shopping, né? Tem muita atração cultural, roda gigante. Lá imita muito a Inglaterra. Eu não conheço a Inglaterra pessoalmente, né? Shopping Malls. Waterfront, põe Waterfront, vê se é. Gente, a memória tem hora que falha, né? Nossa, mas também, né? Falando o nome de cidade atrás de cidade, lugar. Chama, pai. Chama. Tem uma cena. Waterfront. O filme Diamante de Sangue, quando o Leonardo DiCaprio tá morrendo e ele liga pra mulher, ela tá sentada lá no Waterfront. Se é o Waterfront mesmo. Então, assim, é um lugar muito famoso. Tem uma lagoa, uma fonte. É de frente pro mar, pra água. É, de frente pro mar. E aí, eu tava andando lá, assim, lá muito bonito, muita música, muita comida diferente e tal, uma feira. Aí eu tava andando assim, de repente eu vi um cara, eu falei, gente, eu conheço esse cara. Meu Deus. Aí ele olhou pra mim, tipo, com aquela cara de tipo, sou eu, né? Aí você vai pensar, um berlandense? Não, gente, não era um berlandense. Era o Travis, o intérprete do Ragnar dos Vikings. Tá ligado? Parece que eu não sei o que é. Não, parece que eu também tô voando aqui. Você ouvinte vai saber quem é os Vikings, o Ragnar, o protagonista da série Vikings. Ah, o protagonista lá? O loiro. Loiro? Esse. Era ele. Aí, Bonito esse cara, hein? ele de bonézinho, tipo, mocado na multidão. Aí a hora que eu vi ele me viu. Aí ele pensou, essa mulher vai me pedir uma foto e vai virar o caos. Aí ele passou assim do meu lado. Esse aqui? Esse Deixa eu ver. mesmo. Esse aí, Aí ele agora eu tô passou ligado, do hein? meu lado, deu um beijo na minha bochecha e vazou. Thank you so much. E aí eu bati a mão no meu irmão e falei, Gabriel! Aí ele já achou que eu tava sendo assaltada. Ele já pôs de ataque, né? Eu, não! O Ragnar! Vamos! Aí eu fui atrás dele, só que aí eu sou tímida, eu não sei tietar celebridades, aí eu não tive coragem de pedir uma foto. E esse momento só viu. Não, e você só ganhou o beijo porque você não pediu foto. Exato. Foi por isso que ganhou. Foi, então eu falei, gente, a África do Sul me ama, olha aí, eu cheguei, assim, o primeiro rolê que eu fiz, eu falei, olha, esse lugar é mágico. Mas, tipo assim, E aí muda completamente o mundo da onde você tava, Outra de Nairobi, coisa. você chegou lá, você tá em outro planeta. Outra coisa. É muito... É tipo um Rio de Janeiro mais chique, assim, sabe? Sei lá. Imita muito a Europa, né? O meu irmão já conhecia Londres, por exemplo. Ele fez várias comparações. Eu não conheço. Mas você olha, assim... Pelo menos a parte turística, mais pra frente a gente foi visitar as partes não turísticas, né? Mas na parte turística... Nesse primeiro momento você fala assim, gente... Estou no céu. Mudei no completamente. céu. Comida barata, aqueles mercadão que você vai lá com dois dinheiros. Você compra um frango assado e um guaranazão, mas comia na rua, assim, parecendo bicho, né? Nossa, Camão. mas aí muda muito mesmo, Muda hein? muito. Nossa, ficou muito barato. Era tipo, assim... Cacete. Desculpa, perdão. Voltamos Estraguei o microfone. Os shoppings que apareceu aqui é Festival Mall, Campton Square e Campton Gate Mall. Não. Você pôs Waterfront? Não apareceu. O micro voltou? Gente, sumiram com o negócio. Tem o Walk Shopping Center, Table Bay Mall, The Paddocks, Na cidade que você tá é Cape Town. Cape Town. Então é Blue Hot Victoria Mall. e Alfred Waterfront. A Victoria. Shopping Victoria. Isso, fica de Victoria. frente pra Table Mountain, Esse. que é uma parte dele, ele é gigantesco.
O Mas bom. Vitória, Wharf, o shopping center. Mas, né, gente, shopping não é minha praia, velho. Mas Lá era bom pra comer e tal, mas a vista dele era perfeita, tá? Então você fica ali de frente pra Table Mountain, que é o cartão postal, né, de Cape Town, que é a montanha em formato de tabuleiro, né, em formato de mesa mesmo. primeiro, pra eu saber aqui, o menino era bonito mesmo? Era, gente. E ele tava com a cicatriz. Eu falei, esse cara é Então. sósia. Não, cicatriz. Eu mandei uma mensagem pra minha amiga, ela já googou lá e falou, não, ele machucou. Olha, mas deu tempo então de ver mesmo. Deu olhar, demais, E mesmo de bonezinho e tal. menino, O olho dele é azulzão. Não dá pra confundir, não dá pra confundir. Eu fiquei assim, O menino então é... Fala. E aí vocês ficaram no shopping e tem, assim, gosto, você falou, aí você já... Pô, eu tô aqui... Você me levou pro mundo e agora você eu jogou saí em do outro, né? safari e fui vai cair no shopping. Porque em Nairobi eu tava numa pegada aqui. Na verdade, quando tá na Tanzânia, né? Tanzânia, Eu Rudzeira, tava muito Rudzeira, aí eu vim médio. pro Quênia. Eu tava médio e tal, assim, já tinha, né? Por exemplo, o hotel saindo da Tanzânia, eu tava junto com você, comemorando de ter sentado no vaso. Ai, tipo, maravilhoso. beleza, aí a gente veio aqui. Aí quando eu entro pra África do Sul, você fala que você já começa a comer frango com refrigerante por E 2 ver dinheiros. celebridades. E ver celebridade, mas só de comer, de tipo, Do pegar tempo e... inteiro. Custo-benefício. Mano, aí já muda muito. Isso. E ali é um destino completo, né? Tem muito rolê de natureza. Então, a gente, nesse primeiro dia, a gente já conheceu essa galera e a gente já foi pro Cabo da Boa Esperança, né? Pela fama ali, onde os portugueses teriam se perdido, né? Quando vieram parar aqui. Então, um lugar muito bonito. Tem muita trilha, né? A própria Table Mountain é maravilhosa. É um rolê muito massa de fazer. Você sobe... Pode subir de teleférico, descer também, mas tem as trilhas que vai pelo Jardim Botânico deles. Nossa, gente, é muito bonito. Ali em inglês você já tava à vontade, o pessoal já costumava falar. Demais. já E tava- tem brasileiro. Nossa senhora. Ah, é? Tem. Nesse ponto eu achei um pouco, não negativo, né, gente? Mas dificulta um pouco pra quem vai com o objetivo do intercâmbio, né? Pra você ter aquela imersão. Que tem aquela regra, não se envolva com o brasileiro, porque você não vai Isso. exercitar a Lá língua que tem você tá aprendendo. muito, Então a gente até tinha essa regra, tipo, dentro da escola só falavam inglês, né, e tal. Mas aí fora não tem Você jeito. também fez o curso? Eu tava lá, né? Porque pensou, seu irmão vai ficar 15 dias, eu vou fazer o quê também sem meu irmão? Eu falei, fazia muito tempo que eu não tinha contato com inglês, assim, né, de estudar. Hoje eu tô fazendo letras em inglês. Comecei a fazer outra Olha. faculdade. Mas na época Não já para, hein, tinha... Não menina? para. Na época já tinha muito tempo. Eu falei, deixa eu ver como é que tá, né? Queria fazer um nivelamento. Falei, bom, né? Bom. E aí ali a gente ficou. Então, durante a semana, a gente fez um curso intensivo, que estudava o dia todo, né? E aí era mais nos finais de semana. Aí foram mais uns 15, 20 dias. Eram 15 dias, aí a gente ia pra Joanesburgo. Daí a gente não foi pra Joanesburgo e a gente ficou mais uns 5 dias ali, o que a gente ficaria em Joanesburgo, porque a gente gostou muito da cidade. O time que tá ganhando não se mexe, Não vamos mexe, ficar aqui. Joanesburgo vai outro momento, né? Entendi. E aí foi isso, cara. Tipo, lá tem o maior bungee jump do mundo, que eu não fiz. Tem medo de altura. Cagação. Já falamos disso, hein? Cagação. Esse aí, gente, não tem santo que Seu nem irmão pagando. também tem medo de altura ou algo assim? Ele Tem. Ele fez aquele mergulho com os tubarões. Sabe? Que você mergulha na gaiola. Uhum. Ele fez, eu escolhi o safari, ele fez isso. O meu irmão é biólogo, né? Então ele já é mais ali dos peixes e tal. Ele foi muito interessante. Tem lá no Instagram dele também esse passeio. Nossa, esse deve ser muito legal. Lá eu concorri pela escola a aula de surf, né? E aí eu postava no Instagram, ajuda aí, galera. Deus me livre. Não, passo. Deve ser um negócio legal, né? É no muito... meio de duas montanhas? Só de ver os vídeos já me dava uma ruindade, assim. Mais de 300 metros ele né? muito 380, alto. uma coisa assim. É um dos maiores do mundo, mundo, eu é. acho. Eu não sei qual que é o... Deus me livre. No máximo uns 4 segundos. Deus me... Eu ganhei a promoção lá do surf. surf? Meus seguidores me ajudaram, compartilharam lá, fiz um videozinho. E aí, gente, eu fui fazer essa aula numa praia cheia de sinal de tubarão branco. Olha. Lá tem muito risco de ataque, né? Deu E daí, cagaço. aí eu falei, moço, como é que é isso, diante de tubarão aí? Ele, não, tá vendo aquela montanha lá? Então tem um cara lá que tá olhando. Tem uma bandeira ali, vermelha.
Se ela descer e subir uma preta, você sai da água. E eu fui num dia que a praia tava cheia de alga, tava suja, né? Ele falou assim, mas não preocupa não, porque esse ano quase não tá tendo tubarão branco, porque as orcas estão matando eles. Olha. Eu falei, então agora eu tenho que ter medo da orca, né? Então... E qual que é a bandeira que sobe? A preta e a branca sobe junto? Corre negada, né? Vai aparecer lá. E aí eu fiz essa aula de surf, não fiquei em pé nenhuma vez, só tomei caldo, mas eu fiz uma aula de surf na África do Sul, né? Então foi muito, muito da hora. Foi o primeiro contato assim, que eu tive. Tinha medo de cair da prancha, né? Então acho que isso também influenciou. É uma coisa que eu ainda quero retomar em algum momento aí da vida. Muda também o dinheiro. Desculpa. Oi? Seu irmão aprendeu inglês não? Aprendeu, menino. O menino foi bem, assim, desenvolveu bastante. Ele aprendeu sozinho o inglês básico dele, ele fala muito bem, né? E depois ele trabalha hoje com genética, essas coisas. Ele já foi pra Rússia trabalhar, fez um monte de coisa. Tá mandando bem. Daí é só começar, Foi pra gente. Rússia trabalhar? Foi pra Rússia. Aí depois você pode pedir umas histórias pra ele lá. Gabriel Spartan, vem aqui, por favor, contar essa história pra gente, ou qualquer outra que você queira. Conte a sua versão Sabe o que dessa. Se ele vier contar a versão dela aqui, vai ser outra história. Sabe o que é mais engraçado? Meu irmão, quando eu era mais novo, eu sempre viajando, um dia ele falou pra mim assim, você devia guardar dinheiro, fica gastando à toa, viajando, não sei o que, deu mó sabão, né? E eu fiquei chateada, assim, falei, tá, né, cada um com a sua prioridade. Aí teve uma época que ele foi passar na Itália, né, quando ele namorava uma menina que morava lá. E aí ele ficou, sei lá, uns 3 meses, aí ele voltou assim, e ele, não, eu tenho que te pedir desculpa. Viajar é muito massa mesmo. Olha que legal. Aí ele não parou mais, sabe? Então, assim, tipo, parece um bichinho, né? Que te pica ali e você fala, eu preciso fazer isso mais vezes. Uns demora mais, outros vai mais cedo, prematuro, mas é fantástico. Não tem jeito. Às vezes você vai achar o seu estilo, né, de viagem. Tem gente que não vai falar um negócio desse sem banheiro, sem inglês, sem comida. A pessoa fala, credo, né? Correndo risco de ser sequestrado pelos mototaxistas. Exato. Gente, o cara do golpe, até hoje, ele me manda mensagens falando que vai me odiar até eu ir para o túmulo. Olha só. O que eu descobri depois? Que ele era filho de um juiz e que ele tem complexo narcisista. Eu conheci... Isso é FBI, né? Achei uma menina que tinha namorado ele, achei o perfil dos pais dele nas redes sociais. Falei, vou pôr a boca no mundo, tô no Brasil, né, agora. Aí depois eu falei, cara, não vou mexer com isso não. E aí eu vi que o cara... não... Pela conversa da menina lá, ele não era... Ele realmente era tudo legítimo, mas eu irritei o ego dele. Quando eu assumi que ele não ia me pagar. Daí, tipo, então não vou me pagar mesmo. Derrubou ele da plataforma, né? E aí, quando eu mandei as coisas pra polícia, ele me mandou um print de tudo que eu tinha mandado pra polícia. Depois eu vim saber que é porque ele é o filho de um juiz e deve ter dado algum problema, porque todo ano eu recebo mensagem dele, né? Ele não me esqueceu. Então a pessoa deve dar alguma coisa, tem que fazer Eu algum acho que trabalho deu comunitário. ruim, Tá? Nossa, é por causa daquela menina que eu mandei o nome dele, tem as listas das embaixadas amigas, né? Então ele tá como listado como não confiável. Essa é uma outra dica que eu não sabia também, porque a embaixada brasileira não podia fazer nada, né? Mas me deram essa sugestão. Então, quando a gente vai viajar para um lugar, vale a pena conferir na embaixada, falar, tem algum contato não confiável, né? De pessoas, de empresas, porque você já pode evitar. É uma super dica. Você já pode evitar aí um inconveniente. Nossa, eu achei assim, genial. Acho que eu já dei o meu resumo do sentimento que eu fui tendo no decorrer do que ela foi falando. Ela me levou para uma viagem assim, primeiro eu chego no Oceano Índico, que eu tenho muita vontade de conhecer, de nadar, de ver, sabe? E um pouco disso, não pela contabilidade, né? Assim, não como um geógrafo de quantos continentes, mas assim, me dá muita vontade. Aí você me apresenta uma África que é aquilo que você, é aquilo da pobreza extrema, da dificuldade extrema, mas de um carinho gigante, do coração gigante, né? Bom, pode falar. Não, é porque eu lembrei de uma coisa que eu precisava fechar com isso, porque eu tive os dois extremos, esse cara que sacaneou, né? E lá na África do Sul, nos últimos dias, eu tava comendo o resto do resto, porque já acabou o dinheiro, né? Todo mundo sabe, final de viagem a gente vira quase mendigo, né? E aí... eu queria comprar uma lembrancinha.
Falei, poxa, eu tô aqui na África do Sul. Quer uma lembrança? Lugar nenhum aceitava cartão. E se aceitava, não dividia, né? Aí eu me falasse, assim, nossa, tem um tal de Martim aqui, que ele é um angolano e que ele adora brasileiro. Desculpa, moçambicano. E ele adora brasileiro. Eu falei, como assim? Porque aí eu achei ele. Brasileiros ajudaram ele a se estabelecer ali, né? E ele tem um comércio que vende uns artesanatos muito massa, né? E aí, quando você vai lá e fala que é brasileiro, então, gente, ele é um ponto turístico de Cape Town. Procura o Martim. É muito fácil achar ele. É só pra começar a perguntar e você acha. O preço dele cai instantaneamente. Pra brasileiro. Pra brasileiro, só. Chega lá falando português, fala que é brasileiro, ele vai te abraçar. E ele falou, não, você quer parcelar em quantas vezes? Eu sei lá. E eu já tava assim, pagando o cartão pra liberar limite, daquele jeito, né? E eu sei que eu e meu irmão, a gente fez uma sacolada, assim, sabe? Ia dar uma grana, né? E aí, na hora de eu passar meu cartão, não passou. O famoso pi. O que ele falou? Depois você me paga. Ele não aceitou sair da loja dele, eu juro. Eu trouxe mais de, sei lá, R$1.000 de mercadoria. Que isso? Sem pagar. Então, ao mesmo tempo que um me sacaneou, o outro me deu a loja dele na mão pra eu trazer. Os extremos. Realmente, os extremos. Mas assim, que rolê louco. A pergunta que eu preciso falar pra você, como Eu foi paguei, tá, viajar? gente? Eu paguei, eu cheguei aqui, eu Pagou, paguei, eu fiz a transferência. Como foi viajar com seu irmão 50 dias? Meu Deus. Cara, foi menos pior do que eu pensava, né? Assim, tem os prós e os contras, né? O pró é massa, tem alguém pra dividir as contas ali. Pra alguém pra tirar testemunhar, compartilhar a história. Isso, Dividir pra os medos a vida também, inteira, os né? motivos. Pra tirar uma foto, apesar que ele ficava andando na minha frente, nós parecia um casal brigado, sabe? Ele ia andando na frente, eu atrás, aí eu queria tirar umas fotos sorrateiras, porque comunidade islâmica, a minha foto preferida, gente, eu não me orgulho dela, as pessoas ficaram muito zangadas, a foto que eu tirei, mas ela ficou tão linda. Desculpa, gente, perdão. Mas então era uma coisa que você tinha que fazer muito discretamente, algumas coisas, e ele me atrapalhava, ele tava o tempo inteiro, ele saiu tudo nas fotos, assim, sabe? Mas era bom por segurança, pra dividir as coisas, sabe? A gente brigou uma vez. Olha, em 50 dias? Foi dias. tanto perrengue? E depois a gente começou a rir, tipo, era de estresse, assim, porque eu não mandei ele virar. Falou assim, 300 metros, vire à direita. Aí ele foi ultrapassar um caminhão, perdeu a saída. Por que você não me fala? Eu falei assim, cara, você não sabe quanto que é 300 metros. Aí a gente começou a gritar. Sou de humanas. Aí, de repente, a gente começou a rir, tipo assim, olha o tanto que a gente tá estressado, a gente gritando, só fazer um retorno ali e voltar, sabe? Foi a única briga de 50 dias, então eu considero que foi muito válido. Passeio de perdão, Acho que depois de 10 minutos. Um casal, A com gente certeza, dividia. brigaria mais. A gente dividia tudo meio a meio. A gente, vamos tomar um refrigerante? A gente partia assim, ó, metade, que a gente passava, usava o mesmo cartão, e depois a gente dividiu a conta no mês certinho. Então, às vezes ele falava assim, comeu lá um bolo. Aí eu queria outro bolo, você não quer não? Eu falo, eu tô cheia. Mas eu vou então, levar. pegar um pra partir no meio. Era tudo assim, pra ficar igualzinho. Pra ficar Irmão, igual ó, pra- na régua. Essa Foi parada mesmo. massa. Nossa, que rolê louco, né, Foi cara? brabo, né? Que brabo, a braba do dia. É a brava do dia. Eu vim com a Camila, ela viajou comigo pra Ouro Preto. E aí a gente tava voltando, eu fui do lado dela no busão, né? Vindo ali no salão no busão, e ela me contou um pouco, né, dessa viagem. Na verdade, eu acompanhei ela um pouco durante o rolê dela, e aí ela me contou, né, agora em julho, voltando de Ouro Preto. Eu falei assim, Camila, você tem que ir lá no nosso podcast, você tem que contar essa história, porque Eu Esse viajei aqui, eu fui um é um espectador rolê. aqui ao vivo, porque eu... Cara, você sabe quando você começa a imaginar um motoqueiro, tipo, lugar sem vaso, o orfanato, tipo, tava viajando aqui, cara. Não, os animais, né? Os animais eu acho que... Fui no foi Ratuna muito legal. Matata, não, eu via... Até arrepiante. Né? Começamos a falar do shopping, o waterfront, front water, e aí você já começa a ver, cara... Vale muito a pena, assim. Foi uma coisa inusitada mesmo, né? Não era um plano, assim... Conhecer o mundo inteiro é um plano sempre, Sim. né? Mas surgiu muito rápido, a gente resolveu tudo muito rápido. Pegamos uma época... Eu já achava que estava caro o dólar, né? A gente nem sabia o que estava por vir ainda. Mas, assim, conseguimos fazer num custo bom, sabe? Uma viagem pro tamanho que ela foi... Ficou num custo bacana. Hoje eu não sei se tá tão possível fazer dentro daquele modelo, mas vamos voltar, com certeza, aí mais pra frente, a ter condições favoráveis. Então, assim, foi
até hoje, eu não gosto de elencar viagens, né? Porque eu acho que cada lugar é Tem essa único. particularidade. E a América do Sul é incrível também, o Brasil é perfeito. Mas questões de experiência, eu acho que eu nunca fui a tantos extremos tão rápido, né? De um ponto pro outro. Então, assim, foi uma viagem que exigiu muito de mim, né? Em termos de autoconhecimento mesmo, de autocontrole, de falar... Tá, eu não vou ficar presa na Tanzânia, sabe? Ufa, deu certo. É um perrengue, é uma coisa muito louca. É. Bom, pessoal, eu queria saber um pouquinho dos meus especialistas, o que acharam, o que gostaram, eu queria que comentassem um pouco. Eu, particularmente, queria que vocês falassem, por exemplo, ela falou algumas coisas muito legais aqui de dica. Então, a primeira é o Couchsurf. Couchsurfing. É uma coisa Surfista de super sofá. legal e tal. Eu nunca tive uma experiência dessa, já fiquei algumas vezes em hostels, eu gosto muito da experiência. Mas assim, que plataforma legal que eu não conhecia. E assim, a primeira dica é saiba escolher o seu parceiro do rolê. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Porque é preferível você viajar sozinho se você tem um jeito meio seu de viajar, meio, né? Eu tenho diversos amigos que já viajou comigo, alguns a gente identifica mais, outros menos. Tem gente que é muito seu amigo aqui e não é a pessoa da viagem, porque lá não é muito aquela pegada, Não né? tem o mesmo perfil. A pegada é um pouco diferente da dela e tal. Então tem um pouco disso, sabe, que eu queria que você comentasse e assim, falasse um pouquinho sobre o continente africano aí, o que você imagina que é legal do pessoal anotar. Foram 3 realidades diferentes que ela contou pra nós hoje. Exatamente, então... eu já tinha vontade, sempre tive vontade de conhecer o continente africano, né, por conta de toda a minha história, de vir de uma família negra, né, e tal, aquela coisa toda, de um tataravô que veio de lá da África, essa coisa toda. Mas depois que a Camila contou essa história, quando a gente estava voltando de Ouro Preto, me despertou muito interesse e eu até comecei a pesquisar um pouco mais sobre e tal. E, enfim, o que ela contou aí, só coisas boas. E muito importante a gente sempre olhar para isso. Por exemplo, ela falou da Tanzânia, né? Que é um dos países com menor índice de desenvolvimento humano do planeta. Mas, em contrapartida, a gente também tem que olhar para essas coisas que ela disse, né? De que muitas vezes as pessoas não têm nada ali para assim, não tem muito da questão financeira para poder te oferecer, mas ao mesmo tempo tem um acolhimento, uma doação, uma coisa quente, assim, sabe? De poder te receber e de te acolher. A gente tem isso aqui também, né? Lógico, no Brasil, a gente tem isso na América do Sul. Eu tô falando isso por quê? Porque às vezes, pelo que as pessoas escutaram dela, e falou assim, poxa, bacana, mas eu acho que eu não vou lá porque é perigoso e tal. Então, assim, não olhe por esse lado. Claro. Porque Você viver, né, gente? é perigoso, exatamente. Da mesma forma que isso acontece lá, isso acontece aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que a gente vai, por exemplo, Fortaleza, uma das cidades mais perigosas da América do Sul, né? Recife, violentíssima. E ali naquela região você tem muitas coisas lindas para poder conhecer, né? Então, isso. Então, olhe mais pelo lado das coisas boas do que pelo lado das coisas ruins. Falando, né, focando um pouco mais na Tanzânia, que foi que eu pesquisei mais, a Tanzânia ela cobra um visto dos brasileiros, e esse visto ele custa $50, e você pode tirar lá no aeroporto mesmo. Então você pode chegar lá, tirar lá mesmo, né? Também eles cobram muito o cartão de vacina, o nosso cartão de vacina, não da Covid, mas o cartão de febre amarela, o cartão internacional. É importante, né, a gente estar com ele em dias para poder apresentar lá. Perfeito. Tá? Então, sobre a questão de tempo para visitar entre os meses de junho e outubro, é época que chove menos, apesar de que é um país que dá para você conhecer, né, o ano todo, igual, né, Eu fui em janeiro e não peguei o rolê que a Camila fez, mas a probabilidade menor é entre junho e outubro, né? Perfeito. Eu posso só acrescentar aí a questão das taxas para saques, né? Foi uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. É muito alto se você for sacar dinheiro lá, sabe? Tipo, nos caixas eletrônicos, essas coisas? Então Nos ATMs da vida. Muito a pena já levar dólar e trocar lá. Ou se você ainda conseguir a própria moeda, né? Se às vezes você vai em outro país antes, ali africano. E a questão do cartão mesmo, que quase lugar nenhum aceita. Transporte público, daria um podcast à parte pra falar dos daladalas que a gente andou, né? Era tipo, sei lá, R$2 a gente pagava, andava com peixe-espada, menino, a mulher saindo leite do peito, sabe? Era um negócio maluco, assim, tem umas imagens interessantes. Alguém quiser olhar lá no destaque lá do Instagram tem. Então, o transporte é um gasto
muito alto, que assim, eu rodei. Onera eu a rodei, viagem. sabe? Eu não esperava ser tão alto assim. Entendi. Que deu pra gente fazer no Roots, a gente fez, mas quando não dava, era uma facada, sabe? Entendi. E- Boa dica. E só pra definir aqui, terminar a minha parte, é sobre pesquisar e muito sobre as agências. Por exemplo, isso que a Camila falou é um negócio muito grave, né? Porque apesar de graças a Deus o cara não ter feito nada com ela fisicamente, mas uma pessoa te ameaçado, um outro lado do planeta. De outra religião, de outra muda cultura, tudo. de outra política. É complicado. Entendeu? outras Você não tem regras. um apoio. Agora ela tá falando aqui no caso da embaixada, que não pôde dar um apoio para ela. Então, assim, a gente pesquisar muito, né? Principalmente quando você tem um pouco mais assim, de tempo, que você pode se organizar, pesquisar a agência, pesquisar a hospedagem, pesquisar onde que você vai conhecer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode falar, o que você não pode falar, né? Para evitar que um constrangimento desse aí, né, possa rolar na viagem. Acaba a viagem, né? Acaba o Meu rolê. amigo tava lá até hoje, ó. Hakuna Matata Nada. É isso aí. Quando você forçar, ela fez o safari, o Gabriel fez o tubarão, você tem que subir o pico lá, né, cara? Eu quero fazer os três. Bang jump. Bungee jump, Kilimanjaro, quer fazer tudo, cara. É isso aí. Rodrigo Machado, que história, hein, cara? Que história. viagem. Hoje eu fui um espectador nato. Hoje eu escutei a história e viajei na história da Camila. E deixar a nossa dica, né? Nós, como especialistas, temos a responsabilidade de falar. Falamos muito do Couchsurfing, que é o surfista de sofá, que não gera, não onera. Você pega a hospedagem com algum amigo, algum conhecido que está na plataforma e hospeda de graça. E temos também os World Packers, que é o trabalho por hospedagem, que também é uma boa saída, é uma boa plataforma. Que aí você já está meio que avalizado, você já está mais seguro. Se você vai trabalhar no estabelecimento, no meio de hospedagem, e ali você vai ter vários contatos com outras pessoas que vão te filtrar, vão te dar dicas boas. Show. A viagem mais barata que eu fiz foi pelo World Packers. 15 dias em Trancoso, eu gastei R$250. É maravilhoso, que é uma Todo. plataforma. Fica a dica para vocês. Boa, Tá bom? boa. É uma dica também para os mochileiros de primeira viagem, vocês brasileiros, uma dica muito importante. Para você que vai começar um mochilão, comece para os países onde você tem a facilidade com a língua. Comece pela América do Sul, comece pelo Brasil, para você pegar os hábitos desse check-in, check-out, meio de hospedagem, hostel, Couchsurfing, World Packers. Então comece onde você tem uma zona de conforto melhor. Depois vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para o inglês. Para o continente africano, que vários influencers, vários digitais influencers aí, eles falam que o continente africano não é para os marinheiros de primeira viagem. É um país corrupto, um país perigoso, que também temos no nosso país, mas só que é outra língua, outra cultura, outra gastronomia. Então não se aventure logo de cara. Cuidado aí Na- no passado. Olha só, uma coisa muito comum de acontecer é tratar o continente africano como uma unidade, tá? A gente tem países ricos e países pobres, né? Países mais desenvolvidos. Tem países tipo o Brasil, que é rico, mas é bem desigual, né? Então, essa viagem deu bem pra ver isso, né? Um degradê com o cuidado, porque a gente fala assim, lá na África, né? E essa é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Qual África, né? Que a gente está falando, inteiro, né? É o Egito, é o Marrocos, né? Então, Angola, Sudão, Não né? vamos generalizar. Zimbábue, né? Então, a gente precisa só ter esse cuidado. Sim, É isso aí. não se aventure em países exóticos onde a gente não tem muito contato com a cultura, com a religião e com o povo. Vá com um coleguinha, tenha sempre alguém que seja seu guia, alguém da sua confiança, como ela encontrou várias pessoas boas Exato. na sua viagem. Muito bem, foi excelente. Ai, sempre Foi, bom. na verdade, apaixonante conhecer um pouquinho mais desses destinos. Eu gostei demais dos animais. Foi a parte que eu mais gostei. Foi lá do Hakuna Matata mesmo. Lá eu gostei. Mas que legal. Volte mais vezes aqui. Voltarei. Porque agora você vai ter que voltar pra cada destaque seu do Instagram. Você vai ter que vir aqui Vamos falar. ó, falar de mochilão de Nordeste, ó. Ah, de mochilão Já de rolou Nordeste. mochilão do Nordeste. Então, mochilão de Nordeste deve ser legal. Volte mesmo. Voltarei, Você só convidar. gostou, acompanhe, fale pro pessoal, dá um salve pro pessoal do Manaim. Ah, é mesmo.
mesmo, gente. O Thiago e a Bruna, que foi o que eu falei A que gente nós se estávamos conheceu dias. no grupo social, né, da igreja Manaim. Um abraço pra todo mundo. Lá, o Manaim é o que há, cara. É muito legal. A nossa juventude, quando É. a gente é jovem. Tinha um Salve, grupo Manaí no Lula. Ralé. Eu estava no Ralé o final de semana passado e tinha um grupo Manaí lá. A gente foi Lá a em Franca é muito juventude. forte, Manaim também. É muito legal. Boa fase. Pessoal, tomara que você tenha gostado também e aprendido também um pouco, ou você já foi, deixe seus comentários, fala o que você gostou, uma coisa que chamou a atenção e tal. Uma cultura muito diferente e eu adorei ser levado por essa narrativa aí, né? Pela narração, na verdade, da Camila, da história dela. E do Gabriel, que bom que vocês ficaram bem, tá tudo certo, tá tudo ok. sim. Muito obrigado. Eu Ó, que nós vamos agradeço. colocar lá, você manda pros seus amigos todos, fala assim, ó, vai, ó, vê aí que a turma é boa. É isso aí. Deixa aí, Camilo, seu Instagram pra galera. Então, gente, é quase roots, é um perfil bem despretensioso mesmo, porque eu acho, como eu falei aqui, que às vezes a gente pode fazer uma ponte, né, de caminhos, porque viajar é um privilégio, Sim. tá? Não adianta ter gente que fala, é só querer. Não é só querer, é um privilégio, né, que graças a Deus eu tenho, né? E eu acho que o mínimo que a gente consegue fazer é proporcionar informação para as pessoas, né? Algumas coisas dá para organizar, né? Quem precisar de ajuda, Isso. eu costumo fazer isso, né? Não fica com medo dessas histórias, igual o Wesley falou, né? Eu sempre relutei muito com essa história específica porque eu tenho medo de assustar as pessoas, né? Então, como o Wesley disse, uma coisa ruim que acontece fora pode acontecer aqui também e que a gente precisa estar sempre atento. Então, assim, segurança sempre, né? Estar atento. Viajar sozinho é maravilhoso, né? Então, assim, a gente não deixar ser refém do medo, né? É isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Pessoal, obrigado aí por mais Valeu vezes, demais. hein? Tamo juntos. É isso aí, meus Obrigado. amigos. Tamo Tchau, junto. até a Valeu, próxima. galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.